no livro do Apocalipse. Isso aí. Livro do Apocalipse. Apocalipse 3, versículo 11. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 11. Apocalipse 3, 11. Vamos orar, depois nós vamos ler todos juntos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado e Deus bendito, Tua palavra está aberta. E nós, Senhor Deus, te suplicamos que Tu nos auxilies, que Tu nos orientes quanto às Tuas verdades, que são absolutas, são seguras, porque vêm do Senhor. Abre o nosso entendimento pela ação do Teu Espírito Santo e crie em nós a disposição para crermos e vivermos a Tua palavra. Esta é a nossa oração, feita com fé, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Vamos ler juntos? Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Valeu como ensaio, nós vamos ler juntos agora. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Nós, nas quintas-feiras, nas terças-feiras, nós temos o chamado terças de oração. E o número de pessoas tem crescido nas terças-feiras para nos reunirmos, para juntos orarmos. Nas quintas-feiras nós temos o Quintas da Palavra, onde temos podido estudar teologia. Na verdade, nós temos pego a chamada teologia sistemática e temos procurado apresentá-la e ensiná-la de um modo mais simples, direto, objetivo. E também temos tido uma excelente presença nas terças e nas quintas-feiras. Mas, dentre as muitas aulas, nós começamos a perceber algumas dúvidas em relação à volta do Senhor. Esse assunto surgiu quanto à volta do Senhor, como isso se dará, se estaremos presentes, se veremos esse dia. E a gente começou a falar, não, lógico que vamos estar, mas como é que vai ser isso? E aí, movido por essa curiosidade, ainda que muitos de nós saibamos e creiamos, mas eu me lembro de que a Bíblia e os sermões, eles devem sempre buscar coisas antigas. Porque a igreja sempre tem de estar fundamentada na verdade. E numa verdade que nós chamamos de segura, absoluta, sem erro, sem sofismas, sem enganos, sem mentiras. E assim sendo, hoje, nós gostaríamos de elencar alguns pontos, algumas observações em relação à volta do Senhor, ou que nós conhecemos como a segunda vinda de Jesus. O texto que lemos diz que ele vem sem demora, que nós devemos conservar o que temos, para que ninguém nos tome a coroa, que receberemos naquele grande dia, quando reinaremos com ele. Palavras do próprio apóstolo João, que viu coisas as quais para nós são estranhas, difíceis de serem entendidas, mas cremos que com o auxílio do Espírito Santo podemos, para o nosso entendimento,
obtermos ideias seguras que poderão fortalecer a vida da igreja enquanto nós aguardamos. Para nós parece ser muito tempo. Nós estamos no ano de 2024. Para nós muito tempo, mas o apóstolo Pedro disse que para Deus 1000 anos pode ser semelhante a um dia. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E assim nós somos admoestados, exortados e aconselhados a sabermos esperar. As profecias sobre a segunda vinda de Jesus, elas são mais abundantes do que quanto à sua primeira vinda. Em relação à sua primeira vinda, ou seja, quando Jesus nasceu lá em Belém, naquela estrebaria ou numa gruta, nós não sabemos muito bem. Todas as profecias relacionadas à primeira vinda, elas foram totalmente cumpridas. Tudo que o Antigo Testamento falou sobre o nascimento de Jesus, sobre a sua chegada, se cumpriu no Novo Testamento. Ora, se tudo no Antigo Testamento, em relação à primeira vinda de Jesus, se cumpriu, por que seria diferente quanto às profecias relacionadas à sua segunda vinda? Às vezes a gente fica... Eu percebo que às vezes a igreja fica temerosa. Poxa, mas será que é isso mesmo? Será que é desta forma? Será que vai ser assim? Não está demorando muito? Será que Jesus não voltou de outra forma? Alguns segmentos pseudo-cristãos têm procurado resolver esse assunto despejando heresias no coração e na mente do povo. Eu não vou citar nomes aqui, mas já existiram segmentos pseudo-cristãos, ou seja, dizem que são cristãos, mas não são, que já marcaram várias vezes a volta de Jesus. E aí Jesus não voltou, não veio. Aí, para resolver isso, eles disseram que Jesus voltou, mas voltou espiritualmente, nós não vemos, mas ele já voltou. Irmãos, é isto que a Bíblia ensina? É isso que o Novo Testamento nos ensina, através das cartas de Paulo, através das epístolas de Pedro? Não adianta. Nós estamos ainda aguardando o segundo advento. Jesus ainda não veio, conforme está registrado nas Sagradas Escrituras. Mas elas dizem a verdade e ele voltará. O que nós podemos dizer é que, ao olharmos o panorama mundial, muitas coisas têm se cumprido, que testificam que de fato o Senhor está voltando. Mas essas coisas que nós vemos, guerras, rumores de guerras, pestes, fome, destruição, Jesus disse que isso é somente o princípio das dores, mas são sinais de sua vinda. Meus amados irmãos, o reverendo Hernando Dias Lopes, numa das suas pregações quanto a este assunto, ele vai dizer que o século XIX, mas o século XX foi conhecido como o século das guerras. Nunca existiram tantas guerras ao mesmo tempo. E o século XXI também permanece nessa mesma toada. Diversos tipos de guerras ocorrendo ao mesmo tempo, diversos tipos de fenômenos ocorrendo ao mesmo tempo. E a igreja deve entender que estas coisas, ainda que às vezes lancem trevas sobre o nosso coração, medo, angústia, mas são sinais de que o rei está voltando. O sermão que tentarei entregar à congregação hoje é um sermão um pouco diferente, porque normalmente eu prego sermões expositivos, mas hoje o sermão será tópico. Eu vou me servir de outros textos para elencar sinais ligados à volta de Jesus.
O texto-chave é Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse é o texto-chave. Mas eu gostaria de elencar algumas coisas, porque as profecias, eu insisto, as profecias da segunda vinda estão se cumprindo e se cumprirão da mesma forma que se cumpriram em relação à primeira vinda. Mas como Jesus voltará? Esse é o ponto. Como Jesus voltará? Em primeiro lugar, ele voltará pessoalmente. Em primeiro lugar, ele voltará pessoalmente. Atos capítulo 1, versículo 11. Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Atos 1, 11. O mesmo Jesus que nasceu numa estrebaria, trabalhou com o seu pai, morreu numa cruz, deixou o seu túmulo vazio e voltou para o céu, ele voltará física e pessoalmente. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Não é uma volta espiritual, não é um retorno em que somente um determinado grupo sabe que ele voltou, mas os outros não sabem. É uma volta física e pessoal. Jesus voltará pessoalmente. Amém? Segundo lugar, se ele voltará pessoalmente, fisicamente, ele retornará visivelmente. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto transpassaram. Todo olho verá, até mesmo aqueles que o feriram na cruz, que o transpassaram com a lança, verão. Mas como será isto? É porque neste dia, os que estiverem mortos e os que estiverem vivos serão transformados. Então não há dúvida, será que eu vou estar presente nesse dia? Será que eu vou ver essas coisas acontecerem? Meus irmãos, todo olho verá, até mesmo aqueles que executaram Jesus ressuscitarão para vê-lo vindo como Senhor e Rei de todo o universo. É o que diz a Bíblia. Quando Jesus aparecer nas nuvens, com grande poder e glória, todas as pessoas de todos os lugares, por mais louco que isso possa parecer, que a gente não consiga entender, nos mais diversos fusos horários, verão o Filho do Homem na sua majestade, e todos serão tomados de um espírito de perplexidade. Vai ser um dia glorioso, mas ao mesmo tempo vai ser um dia aterrador e tenebroso. Glorioso para a sua igreja. E não é a igreja presbiteriana, não é a igreja Assembleia de Deus, não é a igreja batista, mas é aquela igreja que reúne todo aquele que crê em Jesus, que entregou a sua vida a Ele e que passou a ser imitador de Jesus. Que vai muito além de você ter o seu cadastro dentro de uma igreja, ter o seu nome no cadastro. Óbvio que nós devemos congregar, é óbvio que a igreja deve continuar a congregar, mas estou dizendo que esta ideia de edifício, de denominação, ela é muito pequena diante daquela igreja que surgirá, a igreja triunfante que o nosso presbítero nos lembrou nesta manhã. Enquanto agora nós somos a igreja militante, quando nós estamos militando, pregando a palavra. Mas naquele dia nós teremos a igreja triunfante, gloriosa, porque venceremos em Jesus Cristo. Todas as tribos da terra se lamentarão. Terceiro lugar, ele voltará audivelmente, pessoalmente, fisicamente
audivelmente. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Texto famosíssimo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Antigamente, logo no início da minha conversão, eu ficava imaginando essas coisas e acabava sempre sonhando. Só que às vezes eu acordava meio apavorado. Eu acho que deve ser uma cena impressionante. Eu acho que nenhum cineasta desses mais famosos, grandões aí que fazem efeitos especiais, Steven Spielberg, George Lucas e tantos outros, eu acho que eles não conseguiriam, com toda a sua genialidade, transpor este dia de alguma forma. Nós já vimos diversos filmes, diversos seriados que vão falar sobre esse dia, mas eu acho que nenhum deles consegue atingir com força e poder a revelação desse dia. O que o texto diz aqui é que esse acontecimento ele não vai ser secreto, ele não vai ser inaudível. Mais forte do que qualquer trovão, a sua palavra de ordem será ouvida. Pastor, mas como é que vai ser isso? Nós estamos num globo terrestre, que nem é tão redondo assim, mas é achatado nos polos. Nós estamos num globo terrestre. Como é que eu aqui, alguém lá na China ou no Japão, todos nós veremos a mesma coisa? Todos nós vamos ouvir a mesma coisa? Sabe o que eu posso dizer a vocês? Eu não sei. Só sei que vai ser assim. E eu creio. Porque assim a Bíblia diz, eu creio. A voz do arcanjo vai ecoar por toda a terra. A trombeta de Deus soará de forma retumbante. Ele vai enviar os seus anjos. E além de todos os olhos poderem contemplar esta realidade, todos os ouvidos também ouvirão. Quarto lugar, esta volta vai ser inesperada. Me lembro de um filme que eu assistia logo no início da minha conversão. Eu conheci, isso foi muito ligado à minha conversão, Conheci o senhor Adilson, que tinha uma locadora lá na Galeria Condor, no Largo do Machado, na sobreloja, era uma locadora chamada Leão de Judá. Pô, locadora no Leão de Judá só pode ser coisa de crente, né? Aí eu fui lá, conversei com ele e tal, aí eu estava assim, quando você está crente novo, você quer ler tudo ao mesmo tempo, você quer ver tudo ao mesmo tempo, e acaba lendo muita porcaria e vendo muita porcaria também. Eu estou sendo sincero. Aí eu peguei uma coletânea de filmes, que era Um Ladrão na Noite. Aquilo ali, eu ficava aterrorizado, apavorado. A série era Um Ladrão na Noite. Eu ficava aterrorizado com a visão que era passada naqueles filmes. Eu sentia mais medo da volta de Jesus do que alegria. Aí ia tirando dúvidas com o meu pastor na época, ele, não é bem assim e tal, né? E aí a Bíblia, e sempre o ensino doutrinário, sempre vai curando a gente, sempre vai mostrando as coisas. Jesus vai voltar de forma inesperada, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Mas como ele vai vir como ladrão? Vai vir assaltando todo mundo? Não. Mas você espera o dia que você vai ser tomado de surpresa? A gente não espera. A vinda do Senhor não será num dia óbvio. Assim como o ladrão chega de surpresa, também Jesus voltará quando os homens, quando a humanidade não perceberem. O próprio Cristo enfatizou essa verdade. Quero ler aqui, Mateus capítulo 24, versículos 38 e 39. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou todos. Assim também será
a vinda do Filho do Homem. Ninguém está esperando. Todo mundo continuando vivendo o seu pecado, como se nada fosse acontecer. Noé, aquele idiota, está construindo uma arca em pleno deserto, no seco, é doido, é louco. E de repente veio o dilúvio. Nós estamos vivendo tempos muito semelhantes, onde cada um se comporta como... Olha, nós vivemos um tempo, não sei se você já leu o livro de Juízes, mas eu acho que nós estamos vivendo num tempo muito semelhante ao período dos juízes, onde cada um faz o que acha que é certo. Cada um vive do jeito que é certo, com a filosofia que melhor lhe cai, ou então diz assim, não, eu creio em Deus, mas o Deus que eu creio é assim, assim, assim. Não, o Deus que eu creio, Ele não faz isso, faz aquilo e aquilo outro. Não, o Deus que eu acredito, Ele é assim, assim, assim. Desculpa. Você se transformou num fabricante de ídolos. Porque o Deus que você crê, você constrói segundo a imagem da consciência do seu coração. Você não está crendo num ídolo de gesso, de madeira, ou de pau, ou de metal, mas você está criando num ídolo que você criou e está chamando de Deus. Só que não é o Deus da Bíblia. E a gente vive assim, e infelizmente muitas igrejas, muitos pastores estão vivendo assim, pregando um Deus para que haja o consenso da comunidade. Estou entregando a um Deus que todo mundo gosta, que acha um Deus fofo, um Deus amoroso, um Deus que é um grande guarda-chuva, que abraça toda a sorte de coisas. Meus amados irmãos, vivemos tempos semelhantes, mas um dia Jesus virá, e virá para julgar. Ainda ligado a essa imprevisibilidade, Jesus vai dizer, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 24, versículos 43 e 44. Ah, é para viver com medo, pastor? Não, para você viver conservando o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. É o texto básico que nós nos servimos aqui. Conserva o que tens, fica firme, permanece fiel à palavra. Não é permanecer fiel ao pastor, não. Nem permanecer fiel à igreja presbiteriana, permanecer fiel a Deus. Permaneça fiel a Jesus, ao que Ele fala, e o que nós aqui repetimos. Permaneça fiel a Jesus Cristo. Quinto lugar, Ele vai voltar repentinamente. Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus vai voltar rapidamente, num momento, como diz o apóstolo Paulo, no abrir e fechar de olhos. A vinda de Jesus será repentina, como o fuzilar de um relâmpago. Naquele dia não vai ter tempo para se preparar. Ou você se preparou, ou você não se preparou. Ele veio. Imagina que a luz pisque. Imagina o flash de uma câmera. É assim. Piscou, perdeu. Pastor, poxa, eu já ouvi tanta gente falando comigo assim. E eu respondo com muita dor no coração, muita. Porque eu respondo baseado na palavra de Deus. Eu tenho que ser obediente à palavra. Não aquilo que meu coração, sabe, fica se contorcendo. Ah, pastor, mas olha só. Fulano, poxa, era tão bom. Olha, poxa, era uma pessoa excepcional. E morreu. Não tem solução para ele? Eu falei assim, ele era tão bom, mas ele crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ah, não. Então, olha só, eu prefiro dizer o seguinte, eu não sei qual foi o seu último suspiro, o que aconteceu na sua vida. Eu entrego a Deus, porque eu não tenho poder nem de salvar, nem de condenar ninguém. Mas o que a palavra diz, que eu tenho que crer em vida.
Eu tenho de fazer a minha opção agora. Eu tenho que crer em Jesus, recebê-lo como meu Senhor e Salvador agora. Quanto ao depois, o que eu procuro dizer é quando alguém que já partiu, eu digo com sinceridade, eu não sei o que se passou no coração dessa pessoa no último momento. Eu não sei. Isso foi igual o ladrão na cruz. Eu já fui visitar no Hospital do Andaraí, na época do setor de queimados, camarada que ele confessou a Jesus só com os olhos, ele estava todo enfaixado. Eu batizei ele com um pouquinho d'água, e a água caiu na cabeça enfaixada, e foi assim, só uma gotinha mesmo, que eu não podia nem molhar ele de jeito nenhum. Ele entregou a vida a Cristo aquele ali, teve uma vida toda errada, abusou da família de todas as formas, abusou das filhas de todas as formas, mas ali, naquele momento, ele recebeu a Cristo. Cabe a mim fazer o quê? Duvidar? Cabe a mim batizar, porque só quem conhece o coração do homem é Deus. À tarde, a filha dele me ligou dizendo que ele havia morrido. Crê em Jesus agora. Entregue a sua vida a Ele hoje. Não é a mim, não. Ah, mas o pastor diz, mas o pastor falou. Esquece, pastor. Eu sou pecador igual vocês. Estou numa posição diferente, mas eu luto com o pecado todos os dias. Todos nós lutamos com o pecado todos os dias. Ouça Jesus, ouça a sua palavra e entregue a sua vida a Ele. Sexto lugar, o sermão já deixou de ser presbiteriano há muito tempo. O sermão presbiteriano tem quantos pontos? 3, já estou no sexto. E não acabou ainda não. Sexto lugar, Jesus voltará sem possibilidade de fuga, sem possibilidade de escapar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Aqueles que se deixam enganar pelo ensino de falsos profetas, duvidando da segunda vinda de Cristo, vivendo de forma despreocupada no mundo, destinado ao juízo, como se aqui fosse lugar de paz e segurança, vão ser surpreendidos com a gloriosa manifestação do Senhor. Igual a mulher grávida. E estourou a bolsa. Tem que correr para o hospital. É assim. A mulher grávida sabe que vem o bebê. Mas a que hora vem? Estourou a bolsa. É hora. E assim vai ser. Sétimo lugar. Agora vocês podem respirar, porque de 7 não passa. Podem ficar tranquilos. Jesus voltará, ainda que possa parecer redundante, mas Jesus voltará vitoriosamente. Mateus capítulo 25, versículo de número 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus voltará poderosa, gloriosa e triunfantemente. Virá entre nuvens, na companhia dos anjos, mas também na companhia dos remidos. Eu percebi uma coisa dessa vez que eu não tinha percebido antes, talvez você já tenha visto isto. Lembra que o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele vai dizer que nós vamos ser transformados, os mortos ressuscitarão, não é? Os vivos vão ser transformados e vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Lembra-se desse texto?
Pois bem, nós nos encontramos com ele nos ares, e segundo Apocalipse, ao encontro da igreja com Cristo, com os anjos, mas depois diz que Jesus vem na companhia dos anjos, e de quem? Dos seus remidos. Nós subimos e descemos com eles para juntos julgarmos o mundo. Nós nos encontramos com Cristo, mas Jesus vem na companhia dos seus santos, e vem na companhia dos seus anjos. Nós nos encontramos, mas já transformados, juntos com Ele. Julgaremos com Ele o mundo. Eu não tinha me apercebido, vou ser muito franco com você, mesmo 20 anos de ministério, eu não tinha me apercebido de forma tão clara dessa ideia. Há o encontro, e há a vinda para com Ele reinar, como sacerdotes, e para com Ele julgar, como diz o apóstolo Paulo, que diz: nós iremos julgar o mundo com Cristo. Não há um encontro com Ele nos ares, pronto. Não, há um encontro, mas há também a vinda com Ele. Você com Moisés, com Paulo, com Maria, com Sansão, com Davi, com homens e mulheres do Antigo e do Novo Testamento, com Martinho Lutero, com Calvino, com toda a gente que foi selada e marcada pelo Espírito Santo. Ainda tem gente que me pergunta: o que a gente vai fazer na eternidade? A gente vai ter muita coisa para conversar, muita coisa para fazer. O céu não é lugar de ficar tocando harpa, sentando numa beirinha de nuvem tocando harpa, não. O céu, eu creio que vai ser um lugar de atividade eterna. Que dia glorioso será esse em que o nosso Senhor virá. Vamos orar? Pai bendito e Deus amado, ainda que tenhamos visitado alguns textos, é certo que a nossa mente humana e falível, finita, não consegue compreender amplamente estas coisas. Mas nós cremos e te suplicamos que o Teu Santo Espírito vivifique o nosso coração, que nós tenhamos ânsia, desejo por esse dia, mas que para isso nós vivamos como Cristo, que nós preguemos a Sua palavra, que nós sejamos a mão de Deus neste mundo a todas as pessoas, sem distinção, e que o mundo, ao olhar para nós, possa contemplar a Jesus, não ao pastor, não a você, mas que quando nós agirmos em Teu nome, que o Senhor seja glorificado. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, te suplicamos mais uma vez, e dá a nós a real dimensão da Tua santidade, do Teu poder e da Tua glória, que mediante esta visão dada pelo Teu Espírito Santo, sejamos impulsionados a vivermos a Tua obra com alegria e com esperança. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé e nós vamos entoar um cântico agora, que